como é que um banco consegue simplesmente abrir uma cratera de 11 bilhões e meio de reais na economia? Nossa, muito dinheiro. Pois é, e arrastar as maiores figuras políticas do país para o centro de uma investigação policial e, no meio de tudo isso, ainda vaporizar as economias de aposentadoria de milhares de servidores públicos. Tudo isso enquanto os órgãos reguladores estavam, teoricamente, ali assistindo de camarote, né? Exatamente. Hoje, a nossa análise mergulha fundo no colapso do Banco Master. Um evento que, olha, já está sendo chamado de a maior fraude bancária da história recente do Brasil. E o que me deixa chocada não é só o tamanho desse rombo. É audácia, né? Sim, é como essa máquina operou em plena luz do dia. É um caso que redefine o que a gente entende por ousadia no mercado financeiro, sabe? Porque normalmente a gente acredita que o sistema tem alarmes, né? Aham, os famosos freios e contrapesos. Isso. Se alguém tenta desviar alguns milhões, uma luz vermelha pisca, um auditor levanta a mão ou o Banco Central bloqueia a operação. O colapso do Master é fascinante e, honestamente, aterrorizante, porque ele prova que é possível desligar todos os alarmes do prédio. E continuar operando enquanto o incêndio consome a estrutura toda. E a pilha de documentos que a gente tem hoje para tentar entender esse incêndio é monumental. Sim, são muitas fontes, né? Demais. Tem relatórios da Polícia Federal, investigações da CVM, dados do Banco Central e muitas reportagens investigativas de veículos tipo Forbes, Infomoney e Bloomberg. Bom, a nossa missão aqui é mapear como tudo isso funcionava. Mas antes da gente avançar, eu acho crucial fazer um parênteses aqui. Claro, manda ver. É uma regra fundamental para essa nossa análise de hoje. A gente vai citar nomes de figuras políticas de todo o espectro ideológico, tem gente da esquerda, da direita, do centro, e é vital para quem ouve a gente entender que a nossa intenção aqui não é tomar partido ou endossar nenhuma visão política. Perfeito. O nosso foco é relatar de forma totalmente imparcial os fatos que estão lá documentados pelas fontes, né? A gente só está mapeando a trilha do dinheiro. Exatamente, estritamente os fatos. Bom, com isso dito, vamos desempacotar essa história. Como é que um banco que operava uma verdadeira pirâmide financeira conseguiu arrastar fundos de pensão e a elite política para o mesmo buraco? A base de tudo parece até simples demais para o estrago que causou. Sim, a mecânica inicial é chocante. O banco, liderado pelo Daniel Vorcaro, captava dinheiro oferecendo CDBs no varejo com taxas irreais. A gente está falando de retornos que chegavam a 140% do CDI. Olha, para quem acompanha o mercado, isso é praticamente um atestado de insanidade. É uma bandeira vermelha gigante, né? Gigantesca. O CDI é a taxa básica que os bancos usam para emprestar dinheiro uns para os outros. Se um banco precisa oferecer 140% dessa taxa para te convencer a botar o dinheiro lá... significa que mais ninguém no mercado confia nele. Exato. O risco de calote é tão absurdo que o banco precisa prometer magia para atrair capital novo. É puro desespero batendo na porta. Mas assim, prometer lucro mágico não cria dinheiro de verdade. A conta não ia fechar uma hora. Como eles escondiam que esse dinheiro estava sumindo? Porque, caramba, 11 bilhões e meio não evaporam sem deixar rastro no balanço. Aí é que entra a engenharia financeira. A ocultação era complexa. Eles não deixavam esse buraco visível na contabilidade do Master. Eles usavam uma teia gigantesca com uma gestora chamada REAG. Tá, e como funcionava essa parceria na prática? Funcionava assim. O banco pegava aquele dinheiro limpo dos investidores atraídos por aquelas taxas malucas e usava para comprar os chamados títulos podres. Títulos podres? Papéis que ninguém mais queria. Exatamente. Ativos sem liquidez, dívidas que ninguém ia pagar na vida real. Mas, dentro dos fundos parceiros dessa gestora, a REAG, esses papéis eram superavaliados de forma artificial. Entendi. Então, um título que valia R$1.000 no mercado, de repente ganhava um selo de R$1 milhão no balanço? Perfeito. Uma verdadeira fábrica de ilusões financeiras. É como maquiar um cadáver para parecer que ele tá super saudável e pronto para correr uma maratona. Essa analogia é perfeita. E com essa reavaliação mágica, o banco parecia saudável no papel, só que no caixa real o dinheiro não existia.
E aí eles precisavam de mais gente entrando para pagar os juros absurdos dos primeiros investidores. É a anatomia clássica de um esquema Ponzi, uma pirâmide, só que operada de gravata e com carimbo de um banco oficial. O que leva a gente a um dos momentos mais surreais dessa história toda. Quando a água bateu no pescoço e o banco ia implodir, a solução que o Vocaro tentou articular é inacreditável. Os documentos detalham uma tentativa de vender o Banco Master para o BRB. O Banco de Brasília, que é uma instituição estatal. Isso, e o conselho do BRB chegou a aprovar a compra de uma fatia do Master por 2 bilhões de reais. É como tentar tapar o buraco do Titanic com fita adesiva, mas vendendo a fita por bilhões para um banco estatal. E olha, se essa operação não tivesse sido vetada pelo Banco Central lá em setembro de 2025... o rombo teria sido diluído para dentro de uma instituição pública muito antes. Exato. O veto do BC foi o estopim, forçou a liquidação do Master e acionou a Operação Compliance Zero da Polícia Federal. E agora, em abril de 2026, a PF está agindo com muita força. Com certeza. As prisões recentes mostram que o cerco fechou de vez. O Daniel Vocaro já tinha sido preso preventivamente tentando fugir de jatinho para Dubai. Sim, e depois preso de novo em março de 2026, né? Isso, por ameaçar testemunhas. E agora em abril teve o terremoto que sacudiu o mercado, que foi a prisão do ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa. E essa prisão é o sinal mais claro de que a PF não está olhando só para quem criou a fraude no setor privado. Eles estão olhando para quem tentou usar a máquina pública para salvar a pirâmide. Exato. A investigação passou por cima dos muros do banco. Mas peraí, tem uma peça nesse quebra-cabeça que não se encaixa. Se o Tribunal de Contas da União já apontava que o BC exigia ajustes bilionários desde 2021... Os alertas estavam lá. Pois é. Se a fraude dependia de balanços maquiados, cadê a CVM nisso tudo? Cadê os auditores independentes? Se o alarme estava tocando, por que os bombeiros não chegaram antes do prédio desabar? Olha, essa é a grande falha sistêmica que os documentos mostram. Os sinais de fumaça estavam documentados em vários lugares. A própria CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, tinha 314 processos abertos desde 2017. Caramba, 314 processos e nada parou eles. Nada. Havia dezenas de alertas formais sobre essas reavaliações de patrimônio completamente fora da realidade. Mas o que é fascinante aqui é a atuação dos auditores independentes, que estão sendo investigados agora na Operação Carbono Oculto. E o que esses auditores fizeram? Ou não fizeram, né? Nos fundos ligados ao esquema da REG, 33% das análises terminaram com uma coisa chamada de abstenção de opinião. Tá, e para quem não é da área contábil, abstenção de opinião é basicamente o auditor olhar para o balanço, ver que é uma fantasia e dizer, olha, eu me recuso a assinar isso para não ser preso junto, é isso. É bem por aí. É o equivalente corporativo a sair correndo da sala. Para dar um contexto, a média normal de abstenção de opinião no mercado brasileiro é de 4%. Nossa, de 4% para 33% é um abismo. É um farol vermelho gigante brilhando na cara de todo mundo. A fumaça estava sufocando a sala. O BC sabia, a CVM tinha processos, os auditores não assinavam e, mesmo assim, a engrenagem continuou captando bilhões. O que levanta a pergunta de bilhões de reais. Se os órgãos viam e o banco continuava aberto, quem é que estava segurando essa porta? Alguém muito poderoso precisava estar desativando os alarmes. E é exatamente por isso que as delações premiadas que a PF está negociando agora são tão explosivas. Sim, as delações são o grande foco da Operação Compliance Zero agora. Exato. A polícia já entendeu a matemática do roubo. O que eles querem com essas potenciais colaborações do Vocaro, do ex-presidente do BRB e do advogado Daniel Lopes Monteiro... que seria o operador jurídico do esquema, né? Isso. O que eles querem agora é descobrir o beneficiário final dessa lavagem de dinheiro e da propina. E aí a gente entra num terreno muito delicado. Porque olhando a agenda de contatos apreendida e as quebras de sigilo descritas nas fontes, de forma bem neutra e factual, a gente vê que a rede vai de ponta a ponta. Sim, a lista é imensa. A gente encontra lá o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB. Tem o ex-presidente Michel Temer. Tem o ACM Neto e o Antônio Rueda, do União. E na mesma folha de Excel tem o Guido Mantega, o José Dirceu e membros do conselhão do atual governo. E não para no executivo e no legislativo. Não mesmo. Tem citações ao judiciário,
com repasses milionários sendo investigados para escritórios e empresas ligadas a famílias de ministros do STF. Que a gente falou no começo, e reforço, lendo esses documentos fica claro que o capital ilícito não tem ideologia. Ele simplesmente flui para onde tem influência e proteção disponível. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante e até um pouco assustadora. Quando a teia de um banqueiro cruza os três poderes e lideranças de todos os lados, uma delação premiada consegue realmente quebrar isso ou o sistema se autoprotege? Essa é a grande corda bamba da PF hoje. A dificuldade não é arrancar uma confissão, é provar a materialidade da propina. Porque eles não entregavam malas de dinheiro em becos. Eles usavam contratos de fachada, certo? Exatamente. As fontes detalham pagamentos milionários por serviços de consultoria ou mídia para empresas que tinham tipo R$2.000 de capital social e nenhum funcionário. Uma empresa de R$2.000 prestando consultoria de milhões. Pois é. O desafio da polícia agora é provar, documento por documento, que aquela consultoria não existiu e que o dinheiro era compra de proteção. Enquanto essa elite supostamente lucrava com essas consultorias fantasmas, alguém pagou a conta desses títulos tóxicos e, infelizmente, foram os aposentados. É aí que a fraude privada vira uma tragédia social imensa. 19 fundos de pensão públicos, os RPPS, de estados e municípios, investiram R$1 bilhão e 87 milhões de reais em papéis do Master. É um volume assustador de dinheiro público. O Rio Previdência botou quase R$1 bilhão, o Amprev do Amapá botou 400 milhões, e tem casos menores que são de partir o coração, tipo Itaguaí, no Rio de Janeiro. A exposição aos papéis do Master bateu 20% de todo o patrimônio do fundo deles. 20% evaporou. Mas aí a gente tem que explicar um negócio, porque quem ouve notícia tá vendo que o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, tá pagando os clientes, né? Sim, o FGC tá fazendo um resgate histórico. Mais de 41 bilhões de reais, juntando a quebra do Master e do Will Bank, pagando os clientes de varejo nas regras lá de limite por CPF. Tá, mas se o FGC tem 41 bilhões para pessoa física, por que os fundos de pensão das prefeituras estão sem cobertura? É como se os fundos tivessem comprado ingresso VIP para um navio afundando, mas o bote do FGC fosse só para a classe econômica. A sua analogia do Titanic se aplica perfeitamente aqui de novo. O detalhe técnico é que os fundos de pensão não compram CDB comum de varejo. O Master captava o dinheiro deles usando as chamadas letras financeiras. Que é outro tipo de produto. É um título de longo prazo que trava o dinheiro por anos e a regra fundamental é dura. Letra financeira não tem cobertura do FGC. Zero. Nenhuma garantia. Então, no fim do dia, quem cobre o prejuízo se o dinheiro da Previdência vira o pó? Porque a professora de Itaguaí tem que receber no fim do mês. A conta volta para o cofre público. Se o fundo quebra, o prefeito ou o governador tem que tirar dinheiro do tesouro, dinheiro que ia para asfalto, hospital ou escola, e injetar no fundo para pagar os inativos. O bolso do contribuinte paga a conta. Exato. Se a gente conectar isso com um quadro geral, a fraude privada cria um buraco que vira dívida pública e castiga o cidadão comum. O que nos leva ao aperto regulatório. Porque, diante de um desastre bilionário com o dinheiro da aposentadoria, o governo precisava reagir, né? E reagiram com muita força. Foi uma mudança de regras que estão chamando de efeito bazuca. Draconianas. Agora, os fundos RPPS, que administram 365 bilhões no Brasil, estão limitados a investir quase que exclusivamente em títulos públicos soberanos do governo federal. É uma mudança absurda de paradigma. Eles fecharam a torneira. Existe uma exceção na regra, mas ela é super restrita. Qual é a exceção? Para o fundo investir fora da dívida do governo, ele precisa de uma certificação voluntária de governança super rigorosa. O problema? Só 8% dos fundos no Brasil têm essa certificação. Caramba, de mais de 2.100 fundos pelo país, só uns 176 estão autorizados a sair da renda fixa pública? Só isso. O resto está totalmente engessado. E tem mais. Eles baniram os agentes autônomos e forçaram os fundos a operar só com os maiores bancos do país, os níveis mais altos do BC. Tá, a intenção é proteger o dinheiro, a gente entende, matar o risco. Mas fontes do mercado dizem que o governo matou uma formiga com uma bazuca. É uma crítica muito válida.
Porque pensa bem, se um fundo de pensão tem a obrigação atuarial de bater uma meta de, sei lá, inflação mais 5 ou 6% ao ano, ele consegue fazer isso investindo só em título do governo, principalmente se os juros caírem no futuro. Esse é o dilema que está tirando o sono dos gestores. O Ministério da Previdência rebate dizendo que o Brasil não tem um cenário de juros baixos, então dá para bater a meta. Mas a indústria alerta que, no longo prazo, se a economia estabilizar e os juros caírem, os fundos não vão alcançar essas metas de rentabilidade. E a conta vai sobrar para quem de novo? Para o Estado e, consequentemente, para o contribuinte. E, além disso, essa regra concentra um poder gigantesco na mão dos 4 ou 5 grandes bancos de sempre, o que aumenta o custo de transação para os fundos menores. Então, tentando resumir esse xadrez todo. Bom, a gente está vendo 2 grandes eixos de faxina acontecendo ao mesmo tempo no Brasil. A primeira é a criminal, liderada pela Polícia Federal. Com essas delações iminentes, a gente pode ver um redesenho no mapa político e jurídico, dependendo de quem for exposto nessa teia de propinas e consultorias. A segunda é a faxina regulatória, que basicamente amarrou as mãos dos fundos de pensão públicos para evitar novos desastres como o do Master. E por que tudo isso importa tanto para quem está acompanhando a gente? Porque o dinheiro do contribuinte está no centro desse furacão, pagando a conta do FGC de forma indireta, cobrindo o rombo nas prefeituras e sustentando a dívida pública, que agora virou o único refúgio forçado das aposentadorias. É o dinheiro da sociedade cobrindo os erros de uma engenharia criminosa. O que deixa a gente com um pensamento provocativo final para todo mundo digerir. A gente já vive um problema demográfico real, com menos trabalhadores na base, sustentando pessoas que vivem cada vez mais. Sim, a conta da Previdência já é difícil de fechar. Exato. Se essas novas regras de segurança impedem os fundos de buscar rentabilidades maiores e o Estado forçado a cobrir a diferença, será que essa cura regulatória aplicada hoje contra a fraude não vai acabar criando uma crise previdenciária ainda maior na próxima década? É uma reflexão pesada e muito necessária. É algo para se pensar enquanto a gente aguarda o conteúdo dessas delações que vão abalar a República. Muito obrigada a quem nos ouviu em mais essa análise. A gente se vê na próxima. Valeu, pessoal. Até mais.